Assembleia de Deus, vem comigo ouvir a palavra de Deus. É com grande alegria, mais uma vez, o Senhor nos tem dado essa grande e rica oportunidade de estarmos aqui juntos para meditarmos na santa e poderosa palavra de nosso Deus. E eu quero dizer para vocês que me sinto, então, privilegiado por isso, por mais um dia estarmos aqui através do programa Semeadores de Fogo, para podermos transmitir a palavra de Deus. E também queremos agradecer ao nosso eterno Deus, né, por você que nos assiste através dessa emissora de televisão, ou mesmo também nos assiste as mensagens gravadas que vão para o YouTube. Você pode estar acessando o YouTube aí, programa Semeadores de Fogo, pastor Reinaldo Lindo. Você pode estar aí acessando e você acessa todos os programas, as nossas mensagens que nós temos ali gravadas também. Mas vamos meditar na santa e poderosa palavra de Deus no Primeiro Testamento, ou conhecido, né, como o Antigo Testamento, que não é tão antigo por a sua frequência para nós, mas antigo porque foi escrito em primeiro lugar. Então o Primeiro Testamento, olha aí no capítulo de número 5 de Ezequiel, ou melhor para nós, né, saber, Ezequiel. Então Ezequiel, que é o nome hebraico, né, de Ezequiel, você abre no capítulo de número 5, está aí entre os profetas, e vamos ler o versículo 5 e o versículo 6 somente, que nos diz uma mensagem muito importante para as nossas vidas. Foi importante para aquela época, mas eu tenho certeza que é importante para nós sabermos que nós devemos então fazer a vontade do Senhor. Leia comigo, diz assim a palavra do Senhor: eis o que Adonai Elohim diz, esta é Jerusalém, ou Jerusalém, eu a tenho posto no meio das nações, países se formarão em torno dela. Entretanto, ela se rebelou contra meus mandamentos e cometeu maldades piores do que as outras nações, contra minhas leis, piores do que os países em volta dela, porque ela rejeitou meus mandamentos e não viveu de acordo com minhas leis. Nós vemos aqui um lamento do Senhor através do profeta Ezequiel, um lamento, logicamente, que falando da cidade de Jerusalém, e nós sabemos que não é a cidade que cometeu, a cidade física que cometeu, mas logicamente os seus moradores, porque justamente Jerusalém, ela foi escolhida pelo Senhor para ser a capital do reino de Israel, na época o reino de Judá. Depois, com a sua divisão, né, ela ficou com o reino de Judá, e ela então, ela foi escolhida como a cidade que era a capital do reino. E ali mesmo, o Senhor fez com que Salomão, era o desejo de Davi construir o templo para adoração, porque até Salomão era o tabernáculo, né, que era a tenda ali onde se adorava ao Senhor, e depois que foi construída, né, melhor, de alvenaria para adoração ao nosso Deus dentro de Jerusalém, muito embora não era ali, foi trazido para Jerusalém. E depois Salomão ergueu, por determinação do Senhor, logicamente, por uma vocação do Senhor, ergueu ali o templo, chamado Templo de Salomão, logicamente o templo para a adoração, o templo para o sacrifício que os judeus faziam ali. Então, era a cidade onde o Senhor habitava, podemos dizer assim, para a sua época, porque, logicamente,
diz a palavra do Senhor que o Senhor habitava no Santo dos Santos, onde ali ficava a arca, né? A arca ali que simbolizava a presença do Senhor, ela ficava no Santo dos Santos, onde o Senhor se manifestava, onde era o local que logicamente o sacerdote, ele entrava somente uma vez por ano para fazer o sacrifício por ele, né? Pedir o perdão dos pecados dele e de toda a nação de Israel, e só uma vez por ano ele entrava naquele lugar para oferecer esse sacrifício ao nosso Deus. Então era um lugar onde realmente, né, o templo era um lugar onde o Senhor se manifestava, onde o Senhor habitava. Para aquela época, nós somos, portanto, muito mais privilegiados do que eles, porque hoje, através do Espírito Santo, né, o Senhor habita em nossas vidas, o Senhor faz morada em nós. E naquele tempo não, a manifestação do Espírito Santo era diferente, era esporádica. Era algumas vezes o Espírito Santo manifestava sobre alguém, sobre aqueles escolhidos. Mas então Jerusalém, por isso, ela se tornou a cidade santa. E Ezequiel agora demonstra que o quê? Que de fato o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, o Senhor, Adonai, né? YHWH, que é o seu nome, né? Yud-Re, Vav-Re, que é o seu nome hebraico, nome não pronunciado, né? Nem Jesus ousou pronunciar o nome de Deus, e sim chamou de Pai somente, né? Nenhum dos apóstolos ousaram mencionar o nome do Senhor, não ousaram transcrever o nome, porque desde a volta da Babilônia se perdeu, né, a posição do nome, a grafia não, mas a pronúncia se perdeu, e eles então, para não pecar, decidiram não mais mencionar o nome do Senhor, e assim trocaram, né? E algumas Bíblias de Senhor, né, outras Adonai, e assim por diante, para substituir o nome impronunciável, Yod-Re, Vav-Re, ou Yud-Re, Vav-Re, que é o nome do Senhor. Então o Deus, esse Senhor Deus, né, ele diz, Ezequiel diz: esta é Jerusalém, eu a tenho posto no meio das nações, e países se formarão em torno dela. Então nós vemos o quê? Que o próprio Senhor Deus, ele escolhe Jerusalém para ser a cidade sagrada, a cidade consagrada. Porém, as pessoas que moravam ali, eles não souberam atuar diante do nosso Deus. Então o Senhor diz que, logicamente, ele usa ali a expressão para a cidade como uma expressão figurada das pessoas. Quer dizer, Jerusalém não pecava, a cidade física de Jerusalém não pecava. Logicamente que quem estava pecando eram os seus moradores, eram as pessoas que mais deveriam estar ligadas ao culto a Deus, ao verdadeiro culto a Deus, e porém eles não estavam seguindo na realidade. E o Senhor então levanta Ezequiel para conclamar palavras contra aquele povo que estava em desobediência, para mostrar que na realidade eles não estavam, ainda que achavam que estavam fazendo a vontade do Senhor, eles estavam desviados, estavam desatentos, estavam não mais em conformidade com o nosso Deus, não mais em conformidade com aquilo que o Senhor nosso Deus tem para as nossas vidas, ou Ele quer, ou Ele espera de nossas vidas. Muito embora Jerusalém apresenta-se aqui nessa pequena leitura como centro daquele local, daquela região, né? E não só como centro de Israel, mas ele diz: olha, reinos, né, nações serão formadas ao seu redor. E nós vemos, né, até os dias de hoje, as nações estão formadas ali ao redor de Jerusalém, e todas aquelas nações, por mais interessantes que sejam, todas elas têm uma influência em Jerusalém. Todas elas querem possuir Jerusalém, assim como possuir todo Israel, né? Por quê? Porque é a cidade escolhida pelo nosso Deus para o povo de Israel. Mas infelizmente, né, eles acabaram que transgredindo, eles acabaram que pecando,
né? As pessoas não souberam se organizar, se apresentar diante de nosso Deus com o culto verdadeiro, aquilo que Ele espera de nossas vidas, né? E o Senhor não move pelas nossas consciências, Ele move por aquilo que Ele quer, por aquilo que Ele determinou, por aquilo que Ele deixou escrito para a minha vida, para a sua vida, para todas as vidas desse mundo, não só para Israel, que Ele tem escolhido eles como uma nação sacerdotal. E o que era a nação sacerdotal? Era a nação que deveria interceder pelo povo, porque o sacerdote, ele intercede pela vida das pessoas, ele proclama, ele seria aquele mediador entre o eterno Deus e a humanidade. Porém, Israel fracassou nesse ponto. Israel se fechou, se achando melhor, né? Se achando que eles eram então escolhidos e os outros não tinham valor nenhum, e eles esqueceram de proclamar esse Deus que eles conheciam, né? O Deus impronunciável, seu nome, que tinha feito tantos milagres e maravilhas para eles. Eles não pronunciaram, e até mesmo na cidade santa, até mesmo na cidade em que o Senhor escolheu para ali implantar o templo para a sua adoração, para ali habitar ali, como Ele habitava no Santo dos Santos, até mesmo naquele lugar, eles não souberam adorar verdadeiramente ao nosso Deus. Por isso o Senhor diz que logicamente a cidade pecou, né? Dizendo como um todo, ninguém ali estava excluído do pecado, né? Logicamente nós sabemos que sempre teve, né, as pessoas corretas, mas a sua grande maioria, a sua imensa maioria, estavam fora dos desígnios do Senhor, ao ponto de até Isaías dizer, olha, muitos até dizem, né, olha, a voz do povo é a voz de Deus. E Isaías diz, olha, vocês se enganam, né? Vocês se enganam, porque assim como os céus estão mais altos do que a terra, assim são os pensamentos de Deus mais altos do que os pensamentos, e os seus caminhos mais altos dos que os nossos caminhos. Então, muitas vezes as pessoas acham que porque nós nos unimos num só pensamento, nós mudaremos a determinação do Senhor, mudaremos aquilo que Ele determinou para a nossa vida. Não tem, né? O Senhor está acima de tudo. A sua regra, a sua determinação, as suas leis estão acima de todas as coisas, e aqueles que não seguem, eles estarão transgredindo, eles não estarão prosseguindo na verdade, e estarão então corrompendo a vontade do nosso Senhor. Por isso nós precisamos ter cuidado. E por certo, eles tinham abandonado os ensinos, tanto é que na volta do cativeiro, né, foi-se instituído todos os finais de semana, todos os sábados, né? Aí foi instituído uma leitura metódica da Torá, para que uma vez por ano, pelo menos, todos passassem por essa leitura, todos participassem dessa leitura, comparando com passagens de outros livros, né, de outros pergaminhos, melhor dizendo, porque na época não se tinha livros, né, como nós temos no dia de hoje, mas eram pergaminhos. Então eles passavam por toda a Torá durante um ano. Por que foi instituído isso? Por Esdras, né, quando ele veio, o sacerdote Esdras, quando veio do cativeiro, implantou isso, porque as pessoas não liam mais, porque as pessoas deixaram de lado a palavra de Deus e começaram a engendrar nas suas mentes pensamentos, achando que se eles então concordassem com aquele pensamento, o Senhor estaria concordando com ele. E aí então, por isso que Isaías precisou dizer, olha, não pense que os seus pensamentos são iguais aos do Senhor, não pense que os seus caminhos são iguais aos do Senhor, que o Senhor vai se orientar pela sua direção. Não, nós é que temos que nos orientar pela direção do nosso Deus Todo-Poderoso, do eterno Deus, do Criador de todas as coisas. Não adianta, às vezes os homens querem criar subterfúgios, querem criar saídas, né, achando que isso vai melhorar, vai amenizar, querem amenizar a palavra do Senhor, a determinação do Senhor para as suas vidas, não sabendo que muitas vezes eles estão, ou na maioria das vezes, eles estarão transgredindo, porque se não estivermos baseados nesta palavra,
na palavra do eterno Deus, né? Que hoje para nós há uma grande facilidade, porque ela está unida num livro só. Que hoje para nós há uma grande facilidade, que você liga o seu computador e você pode estar ali acessando ela. Há uma grande facilidade nos nossos dias, que hoje você pode estar no celular e você pode estar presenciando a palavra de Deus em qualquer lugar que você possa estar. Você pode então participar, você pode tomar parte, né? Não há mais desculpas para nós não estarmos lendo. Não era como naquele tempo, os rolos muito grandes das escritas e muitos rolos para se carregar toda a Bíblia que nós temos hoje. Seria incapaz de só uma pessoa, se não utilizasse, né, de algum meio de transporte para carregar todos os rolos, para poder ler. Não, hoje nós temos ela dentro de um celular tão pequeno, nós podemos acessar ela, de Gênesis a Apocalipse, nós podemos estar acessando a palavra de Deus. Então não há mais desculpa para nós, né, de não estarmos atendendo àquilo que a palavra de Deus quer para as nossas vidas, porque nossa obrigação é ler, nossa obrigação é buscar entendimento que venha dos altos céus, nossa obrigação é estarmos junto com a leitura, orarmos ao nosso Deus, para que o Espírito Santo possa revelar para as nossas vidas aquilo que o Senhor quer. Senão nós começaremos a mentalizar coisas erradas, né? E acharmos que estamos certos. Nós desviamos do caminho e achamos que estamos certos. Começamos a abrir outras portas, porque Jesus disse: eu sou a porta, né? Eu sou a porta de entrada para o reino. E nós queremos abrir outras portas, nós queremos entrar por outros lugares, né? Queremos transgredir a palavra do Senhor e entrarmos por falta de conhecimento. E se o Senhor julgou aquela cidade que Ele havia escolhido, que Ele havia determinado para que fosse a cidade santa, e até hoje é, não somente para os judeus, mas para o mundo muçulmano e também para os cristãos, né? É uma cidade ali em que vamos dizer assim, três religiões, três aspectos religiosos do mundo estão voltadas para ela, tanto os muçulmanos, né, como os judeus e os cristãos. Tem Jerusalém como uma cidade preciosa, porque principalmente para os cristãos foi o lugar da nossa redenção, porque Jesus, né, morreu lá, foi julgado em Jerusalém, morreu fora das portas de Jerusalém, mas Ele foi julgado lá em Jerusalém por meu pecado, pelo seu pecado, né? E ali Ele nos trouxe a salvação. Então o que nos resta fazer? Se a cidade foi condenada, nós também precisamos fazer a vontade do Senhor, precisamos conhecer a vontade do Senhor, para que um dia o Senhor não venha dizer para nós: olha, eu escolhi você, mas você transgrediu o caminho, tinha os planos para você, planos bons, planos ideais para a sua vida, mas você não seguiu o meu caminho, você seguiu pela sua própria consciência, e assim passou a transgredir, passou a fazer o que era errado. Que esse julgamento não venha sobre as nossas vidas, mas que ao contrário disso, venha-nos o perdão da parte de nosso Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça prosperar o seu caminho, e que você não venha desviar desse caminho, conhecendo verdadeiramente a palavra do Senhor, lendo, buscando do Senhor, do Espírito Santo, a revelação, para que você possa andar segundo a vontade do Senhor, e não cair sobre você também condenação, como caiu para toda a cidade de Jerusalém. Que o Senhor venha falar melhor ao seu coração, que o Espírito Santo possa penetrar em sua vida, que você possa abrir